Boa noite a todos. Estamos aqui recebendo hoje a turma ilustre aqui da maçonaria. E a gente já vai pedir para ele se apresentar, né? Começando hoje, estreando o nosso podcast Bastidores da Verdade, o diálogo aberto além da tribuna. Então a gente vai pedir aqui para o Barreto se apresentar. Me chamo Luiz Barreto, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para que nós possamos ajudar na medida do possível para um pleno entendimento sobre a ordem maçônica. Temos hoje acompanhando o nosso venerável mestre, que agora passa a palavra para a apresentação. Boa noite a todos, meu nome é Elias de Souza, estou venerável mestre da Caminho da Fraternidade, desse mandato, período de 2 anos. E vamos aqui esclarecer algumas coisas aqui, né, dentro aqui do possível, para a gente explanar um pouco o que é a maçonaria. Aí hoje estamos contando com a presença aqui do nosso irmão Barreto, do nosso irmão Neurivan, e estamos aqui abertos aqui ao diálogo para a gente fazer aqui uma pequena explanação, como falei, do que é a maçonaria. Boa noite a todos. Como já foi comentado aqui, eu sou Neurivan, faço parte da loja aqui de Coruripe, Caminho da Fraternidade. E hoje é ex-venerável, hoje, né, assumo lá uma função da diretoria, que nós chamamos de primeiro vigilante, ok? Então estamos aqui à disposição para esclarecer a sociedade, né, o que é a maçonaria. Conversar aqui com o Barreto, gostaria que ele explicasse quem é o pai da maçonaria. Se fôssemos colocar a maçonaria sob o ângulo de uma filiação, diríamos que a maçonaria ela nasceu desde o advento da civilização. A dita civilização já preconizada nos livros, nos compêndios históricos, porque ela teve um início já há muito tempo por conta da própria formulação que foi desenvolvida através da a geometria, onde preconizava principalmente a arte da construção. Então diríamos que o pai da maçonaria seria o próprio grande arquiteto do universo a partir da formulação de seus princípios. Nesse caso, a maçonaria ela seria uma religião, uma sociedade secreta, uma seita. Como você definiria a religião? Até para explicar para os nossos telespectadores. A maçonaria ela não tem essa vinculação religiosa. Ela tem um princípio religioso de seus membros. Porém, não podemos colocá-la nem sob o âmbito da religião, nem sob o âmbito da seita, nada que vincule a questão doutrinária religiosa. A maçonaria é uma sociedade iniciática. Ela tem por princípio básico a construção inicial, que foi a maçonaria operativa, que eram as construções medievais, que até hoje permanecem de pé, e a partir de um certo momento ela passou a ser a maçonaria especulativa, que aí já se trata da construção da formação do homem. E outra pergunta é que, entre o mito e a realidade, qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre a ordem? Olha, a princípio, poderíamos pensar que a realidade ela só pode ser definida a partir do momento que haja pleno entendimento. Quando nós conhecemos o objeto de qualquer estudo, podemos definir como realidade. Mito é a criação formada através da imaginação, e a fertilidade do mito vai depender daquele que a criou. A maçonaria ela é muito palpável. Ela tem desde o princípio ampla documentação, onde há uma tradução legítima. Ou seja, ao longo da história vamos defini-la, porque assim a vemos. Quando nós falávamos inicialmente sobre o princípio maior da maçonaria, poderíamos dizer que no momento em que se criou
o próprio vínculo da geometria, que é a ciência básica para todas as construções, tanto a nível de carpintaria, quanto a alvenaria, enfim, todas as artes ditas manuais. Então, a partir desse princípio, nós vamos ver que a história ela foi definindo essa caminhada. Porque essa realidade é palpável. Quando se fala em metragem, por exemplo, antigamente se falava que foram construídos vários templos, e esses templos eles tinham um nível de medição. O que hoje é feito em metros, só como exemplo, antes eram côvados, que é semelhante à mesma definição do metro, mas dentro da nomenclatura antiga. E nós vamos encontrar, por exemplo, várias passagens bíblicas onde há uma definição muito explícita sobre a questão das construções. E mais legitimamente, para tornar real, é hoje vermos erigidos em vários continentes obras maçônicas. Quando se fala maçônicas, nós temos que entender que durante esse período foi o período da maçonaria operativa. A maçonaria especulativa é uma fase depois. Por que vocês são uma sociedade tão secreta? Porque, por mais que a gente tente puxar de vocês, vocês têm uma maneira... Existe algum segredo específico que você não pode contar jamais a ninguém? Olha, José, eu não diria que a maçonaria seja secreta. Ela é discreta. Houve determinados momentos na história que, por força da própria situação da época, ela tinha uma conotação secreta. Por quê? Porque antes nós tínhamos a questão da legitimidade frente à sociedade. Por que secreta? A denominação secreta. Secreta vem de segredo. É tudo aquilo que se guarda, mas não com o intuito de esconder. Se guarda no intuito de preservar. Há uma diferença. Se nós vermos a maior parte das instituições, todas elas nós vamos encontrar segredos que não são desvendados. Citamos como exemplo a instituição militar. A doutrina militar não é aberta a todos, mas aqueles que fazem parte. Assim é a maçonaria. Por isso ela tem a conotação de ser uma sociedade iniciática e passar, obviamente, os seus conhecimentos para aqueles que forem iniciados. A única diferença estaria essa. Existe o lado público da maçonaria, que é o chamado exoterismo, e existe o lado interior, que seria o esoterismo. Mas que se tenha um segredo, que se guarde as 7 chaves. Eu acho que a Coca-Cola, ela guarda mais segredos do que a própria maçonaria. Qual foi o papel mais marcante da maçonaria no território brasileiro? Se existe um papel que se sobressai. Vamos pensar o seguinte, olha. Existe algo que muitas pessoas não entendem por um único aspecto. Nós vamos ter a instituição maçônica, ou seja, a ordem maçônica. E temos os membros da maçonaria. Há várias ações que são efetivadas e efetuadas por seus membros. Mas não quer dizer que a ordem defina essas questões. No princípio, a maçonaria no Brasil, ela teve um grande envolvimento político, não resta dúvida. Até porque, devido aos grandes movimentos na Europa, com o iluminismo, nós vamos encontrar a maior parte dos países ainda se alicerçando politicamente. No nosso caso, nós tínhamos o reino brasileiro, embora a maçonaria chegou antes do reino, porque já em Pernambuco, por volta de 1700, nós tínhamos, por exemplo, o Areópago do Guararapes, que foi de Itambé, perdoe-me, o Areópago de Itambé, que foi denominada a primeira instituição maçônica no solo brasileiro. E depois tivemos uma loja na Bahia. Ou seja, antes do rei chegar no país, a maçonaria já se encontrava. Só que durante o período em que o Brasil estava como reino,
houve, obviamente, movimentação política. E daí surge a ideia de que a maçonaria era um órgão de conspiração. Não é que a maçonaria fosse um órgão de conspiração. Os seus membros, atuantes da maçonaria, poderiam conspirar, mas isso não quer dizer que a maçonaria estipulasse isso como uma meta, que a maçonaria ela foge totalmente desse princípio. A maçonaria ela requer e exige dos seus membros o livre pensamento. Portanto, cada um é livre no seu agir, no seu pensar, desde que não fira os princípios da ordem. Por isso que podemos dizer que a maçonaria teve muitos eventos, do qual sua participação foi amplamente significante. Tivemos a movimentação durante o Brasil Reinado, Brasil Império, do qual, inclusive, José Bonifácio foi um dos maiores articuladores da maçonaria. Inclusive, foi nosso grão-mestre, assim como Dom Pedro I também foi mestre maçom e foi grão-mestre da ordem. Então, vamos ver que ela tinha como preceito que seus membros fizessem o melhor possível para que o país pudesse ter essa pátria maravilhosa que temos. Então, para chegar a isso, houve a questão da abolição da escravatura, houve o princípio da emancipação política, a questão da independência do Brasil, enfim, foram muitos eventos. Difícil de citá-los todos porque, como eu disse desde o princípio, isso preferimos deixar bem claro, que não é a ordem maçônica, mas o membro da maçonaria, a qual, vinculada à ordem, por extensão, se coloca como sendo movimentos da maçonaria. Mas, propriamente dito, são movimentos humanos dentro da maçonaria. Nesse caso, o camarada se tornar maçom, quem pode responder? Vou pedir o grau 3. O cara se tornar maçom, ele recebe convite, é chamado, é convocado. De que forma ele se torna maçom? Bem, para você ser maçom, você precisa ser convidado por um mestre maçom. Aí é feito um convite para você ser, e a partir daí desse convite, você aceitando o convite, há todo um processo de regularização. Seu nome é colocado nas reuniões na loja e é feito todo o estudo do seu trabalho, da sua vida pessoal, a sua vida profissional. Daí você precisa ser o quê? Livre de bons costumes, como nós chamamos. E esse livre de bons costumes quer dizer, você precisa ter uma reputação ilibada e você precisa estar bem na sociedade, na sua vida pessoal. E um detalhe muito importante, a partir de todo esse processo que é feito dentro da loja, você sendo aprovado, há uma entrevista com a presença da sua esposa, e você só consegue entrar na maçonaria com autorização da sua esposa. Tá vendo aí? Tem que ser aprovado pela patroa. Tem que ser aprovado pela patroa. Quer dizer que o camarada não pode, se o camarada brigar com ela e ela der se ela não der o ok, aí você não consegue ingressar na maçonaria. Daí você vê a importância que a mulher tem também da instituição. Ela precisa, se não for casado, uma mãe, alguma coisa, precisa ter uma autorização. Aí é o princípio básico da entrada na maçonaria. Você precisa ser convidado por um maçom regular da loja. Nesse caso, se a mulher ela autoriza o homem a entrar na maçonaria, por que não existe mulher maçom? Aproveitando o que o Elias colocou, né, a gente tem que ser homens livres e de bons costumes, né? E também, como ele falou, a mulher, por que isso? Que ela tem que dar o aval. Você tem que ter as reuniões, ir para as reuniões, né? E se ela não concorda, né, vai ficar implicando com você. Aí vai chegar um momento que você vai e desiste. Então, é nessa questão aí, para que não haja assim a quebra, né, de você dar continuidade dentro da maçonaria. Mas basicamente por essa questão. Mas de repente, a mulher às vezes, a gente sabe o que acontece. Ela pode até dar o aval, aí de repente ela tem uma raiva sua e na hora quer implicar. O que é que acontece? Não, aí essa questão é resolvida, né, em casa, né? Porque uma vez
ele dentro, né, ele participando da maçonaria, né, e ela anteriormente aceitou, essa questão aí, essa briga que você fala, é uma briga pessoal. Então, se ela coloca a maçonaria, é só uma questão interna para ser resolvida, né, e contornada para poder não afetar. Tá, quantos anos tu é maçom, hein? Eu, Nerivan? 24 ou para 25 anos. Grau 3. Quanto tempo o camarada leva para chegar ao grau 33? Média de 15 anos. 15 anos? É, porque o grau da maçonaria, nós temos o inicial, grau de aprendiz, em seguida nós temos grau de companheiro e grau de mestre. Terminado o grau de mestre, nós temos os graus chamados graus filosóficos, pertencem a várias outras denominações, que vai do 4 ao 33. Isso no caso do rito escocês antigo e aceito, que é o rito pelo qual nós temos segmento. Só abrindo um adendo sobre essa questão da mulher, olha, José, é importante frisar que a maçonaria, ela dá à mulher um relevo todo especial. Os trabalhos maçônicos, dentro da sua ritualística, ele não permite o acesso, não só à mulher, como também de todos aqueles que não são iniciados. Porém, a mulher tem uma participação efusiva. Haja visto que, além da autorização, ela faz parte também de vários segmentos dentro da própria ordem. Vou citar, por exemplo, temos as fraternidades femininas, que é uma proporção enorme do trabalho efetivo da maçonaria. Toda a parte de filantropia, a parte de comemorações, o social da maçonaria é todo desenvolvido por Nossas Senhoras, as quais denominamos de cunhadas, que são as esposas dos nossos irmãos, como também seus filhos ou nossos filhos, que são denominados sobrinhos. Então a família, ela está intrinsecamente ligada à questão da ordem, ela não fica ausente. Então, no momento da autorização, é apenas uma formalização, porque no decorrer do tempo, é óbvio que ela adere à maçonaria, que a maçonaria faz questão de sua participação. No caso, ela molda até o caráter, né, do cidadão, e é uma coisa que a mulher sempre busca, né? É onde tem só homens, né? A coisa não anda tão... E quando elas chegam, aí vai dinamizar a questão social, né? Vai nos ajudar nessa questão nos eventos internos, né? Nos jantares. Então, já pensou, né? Nós homens promover um jantar, algo desse tipo, tem que ter as mulheres, né? É verdade. Para melhorar a situação. Mas não é só isso, né? É fundamental que elas estejam. A gente sempre fala lá que a participação das mulheres mantém, né? A nossa loja mantém firme e todo mundo engajado. Quais as profissões que estão envolvidas dentro da maçonaria? Existem, né, pastores maçons? Existe padres, existe pastores, sim. Nós temos... eu queria que depois o professor Luiz Barreto falasse um pouquinho da origem, né, de algumas religiões, de onde partiu, quem as fundou. Ele adetém melhor essa parte. Mas falando das profissões, né, nós temos advogados, professores, contadores, médicos, dentistas. O Elias é da parte de mecanização, né, da parte rural. É uma infinidade de profissionais. E voltando àquele assunto, né, da religião, lá nós temos judeus, nós temos, né, pessoal da Assembleia, nós temos... Da Assembleia? Sim, senhor. Aqui em Alagoas? Em Alagoas.
Nós temos católicos, né? Que é em sua maioria, enfim, espíritas. Então a gente não denomina um tipo só de religião. É necessário, é uma pergunta que se faz na sindicância. Você acredita em Deus? Aí se respondesse não, aí dali a gente vira as costas e diz, infelizmente você não pode. Tem que acreditar, né, em Deus, que é o que nós denominamos de grande arquiteto do universo. Passa aí. Agora o Barreto, eu fiquei agora assim, abismado. Tem mesmo pastor da Assembleia de Deus aqui em Alagoas que é maçom? Olha, eu não posso precisar essa informação. Tem no Brasil. Eu não posso precisar essa informação como um evento atual, visto que, se nós puxarmos ao longo da história, nós vamos ver que podemos afirmar que a formação da maior parte das igrejas evangélicas no país, aqui no nosso Brasil, veio através de irmãos maçons. A cidade de Americana, em São Paulo, que era uma das colônias americanas iniciais no nosso país, trouxeram imigrantes, e esses imigrantes maçons fundaram a maior parte das igrejas. Igrejas, podemos citá-las, presbiterianas, as assembleias, igrejas batistas. Então, porque uma coisa podemos salientar, a maçonaria, ela não tem nenhuma obstrução a qualquer preceito religioso. À medida que nós avançamos em nossos graus de estudos, não encontramos nenhum aspecto em que a maçonaria ponha obstáculos na condução religiosa. Muito pelo contrário. O sentido religioso é algo pessoal. Religião é uma crença individual. A religião não é preceituada para nós como sendo um objeto que formalize a ordem. A ordem, ela tem os seus vários princípios, seus vários conceitos, embora nenhum deles ponha negatividade para aquele que pratica uma religião. O que nós, na verdade, trabalhamos é o homem interior. Quando nós falamos na maçonaria operativa, que era aquela maçonaria direta, ou seja, os pedreiros, que o nome maçom significa pedreiro. E a maçonaria, o que ela fazia anteriormente? Ela detinha o conhecimento da arte da construção, através da geometria, que nós denominamos como geometria sagrada. Quando chegamos a um determinado momento da história, no século XVIII, anteriormente nós temos documentos, por exemplo, de 1600 e algumas coisas que não lembro agora, mas ela teve um momento de organização em 1717. Essa foi a organização da maçonaria chamada especulativa, que aí passou-se a ser, antes eram maçons livres. Por que livre? Porque era a única instituição que a maçonaria ela tinha chamadas guildas. Guildas era o que hoje chamamos de associações. Então eram as guildas de construtores. Aí tinha o ferreiro, o carpinteiro, o pedreiro, todos fazendo parte, porque estavam ali diretamente ligados às construções. Só que a partir de 1717 houve uma reformulação em que poderiam entrar pessoas de outras categorias profissionais. Aí passou a ser maçonaria especulativa, ou seja, ela deixou do âmbito operativo para ser especulativa, do qual vários segmentos começaram a fazer parte. Mas em nenhum momento, José,
eu poderia dizer a você que a maçonaria ela sirva de contraponto com uma religião. Houve, obviamente, ações de alguns irmãos no passado que isso pode ter dificultado o trânsito da maçonaria junto à igreja, principalmente a Igreja Católica, no qual veio uma formulação muito antiga sobre a excomungação de maçons, perseguições e uma série de outros eventos. Que isso a maçonaria não guarda a mínima mágoa nesse sentido, por quê? Porque nós compreendemos que o homem ele é falho. No momento que se insurge em alguma situação, poderá obviamente haver um entendimento da época, mas não que isso sirva de peso para a época atual. Que a maçonaria, antes de tudo, ela tem conservado suas tradições, mas a maçonaria é totalmente progressiva, ou seja, ela acompanha o tempo. Só não permitimos aquilo que afronta a família, a sociedade em geral. Isso nós não permitimos. Então, há vários temas que esses temas, para nós, não são discutidos. Dentro do nosso tempo, não discutimos política, não discutimos religião, não discutimos futebol. Nós temos uma prática onde, acima de tudo, preservamos o aperfeiçoamento do homem em todo o seu bojo, principalmente seu caráter. Não é mudar a personalidade do indivíduo, porque como somos livres pensadores, nada é feito obrigando alguém a alguma coisa. Não existe dentro da ordem a questão ideológica. Isso foge totalmente do nosso conceito. Porque o que nós fazemos é, na verdade, tolerar todas as criaturas, porque todos somos filhos de Deus. Então não podemos ter diferença com relação a isso. Infelizmente, há um desconhecimento, que às vezes, infelizmente, o desconhecimento leva àquilo que foi formulado anteriormente, a questão dos mitos. Se coloca folclore e, infelizmente, todos motivados por uma negatividade. Mas a maçonaria ela não tem essa fundamentação. Falar em mito... É verdade que vocês têm um bode preto lá, é? O pessoal... O João, por exemplo, aqui tava com medo. Quando disse, rapaz, vamos me ajudar aqui a fazer a entrevista com o pessoal. Eles, misericórdia, meu Deus. Rapaz, os caras é de boa, velho. É verdade que... Não. E essa história do bode preto? Olha. Como foi que surgiu isso? A questão do bode, veja bem, é um folclore. Quando nós falamos a palavra bode, podemos dar várias interpretações. Nós temos, pela nossa linhagem antiga, palavras que foram advindas do sânscrito, que é uma língua que hoje é tida como morta, mas eu não diria morta, porque se nós temos acesso a ela e a compreendemos, como poderia estar morta? Assim como o ser humano. Como podemos entender o ser humano como alguém morto se na nossa lembrança temos eles tão vivos? Então o sânscrito ele traz uma expressão que é muito interessante, que é bode, ou seja, conhecimento, se formos para a tradução literal. Então a partir daí criou-se essa figura também advinda de uma ilustração antiga, em que dizia que o maçom ele dizia ao ouvido do bode que o bode não conseguia passar para ninguém aquilo que ele estava dizendo. Isso daí virou um folclore, digamos, dentro da estrutura maçônica. Mas não temos nada que realce a figura. Pelo contrário, respeitamos todas as espécies. Se tivermos de fazer toda uma distinção, digamos aqui, sobre o uso de animais na maçonaria, diríamos que um dos mais significativos é o galo. O galo a gente vê encimado, por exemplo, a maioria das torres das igrejas antigas era colocado inclusive na rosa dos ventos, que era para fazer a medição do tempo, a direção dos ventos. Então nós vemos o que? O galo, por exemplo, que é sinal da perseverança, sinal da vigilância. Então não tem essa coisa de que utilizamos animais em absoluto. E nós ficamos abertos à visita de todos. Não temos restrições. Aí, João. E complementando aí, até os próprios maçons brincam, né? Com
questão do bode. Ele tinha várias brincadeiras. A gente mesmo brinca com essas histórias aí. Desde criança a gente ouve falar que quem ele chamava virar, né? Virar maçom. Quem entra pra maçonaria corre bicho, é verdade? A minha esposa não, é tranquila. Mas a minha mãe, ela é muito católica e ela, em princípio, ela questionava, né? Meu filho, você vai e tal. Tudo isso por uma questão de dentro da própria igreja, né? Que batia pela falta, claro, de conhecimento. Tudo isso é falta de conhecimento. E também por uma questão que o professor ali já falou, da questão antiga, né? Da católica. Mas assim, aí eu fiz uma pergunta a ela. A senhora me conhece? Não me conhece? A senhora acha que eu estaria em uma sociedade que vai cultuar algo errado? Um bode, uma coisa que não seja Deus? Aí ela parou. Desse dia em diante ela nunca mais questionou. Porque nós temos lá o livro da lei, que é a Bíblia. Todos os nossos, né, rituais, tudo é oriundo da Bíblia. Vocês usam a Bíblia em si ou o Pentateuco? Só os 5 primeiros livros do Gênesis? A Bíblia, né? A Bíblia completa. Não é isso? Todos os nossos trabalhos, antes de ser iniciado, a gente tem... Agora, se vocês não, que nem o Barreto falou, vocês não tratam questão de política, vocês não tratam outros assuntos, o que tanto vocês fazem nessa reunião? Inclusive as mulheres não podem nem entrar dentro, né? Vocês têm uma sala, que eu estava conversando em off aqui com o Neurivan, eles têm uma sala que as chamadas irmãs, né? Cunhadas. Ficam lá, enquanto vocês ficam fazendo os trabalhos de vocês, né? Que até hoje a gente não conseguiu descobrir o que é. Mas o João, quando ele entrar na maçonaria, ele vai descobrir. Não tem problema que agora você não vai correr bicho. Não, quanto a isso ele pode estar tranquilo. As nossas reuniões é feita dentro dos templos e dentro dos templos a gente trata os diversos assuntos. Há uma hierarquia, por exemplo, eu sou venerável e aqui está os 3 primeiros graus da nossa administração. Somos 7 da nossa administração. Cada um lá a gente tem um tema, a gente escolhe um tema de estudo para fazer. Como o professor falou, nós não tratamos de futebol, de religião nem política. Agora todos estão livres de expressar seus pensamentos, dentro daquilo que a lei nos permite fazê-lo. Aí há toda uma tratativa, cada um tem o seu momento de falar, de dar suas opiniões, e respeitamos a opinião de todos os irmãos. Aí as mulheres não frequentam nesse sentido as reuniões, que dentro do templo só realmente frequentam os iniciados. Tem alguns trechos das reuniões que, por exemplo, os aprendizes, os companheiros não podem estar presentes. Eles se ausentam da sala e ficam só os mestres. Quando é uma reunião de companheiro, os aprendizes não podem participar. Cada um tem um grau respeitando, são os 3 graus simbólicos que nós temos. Voltando à questão das mulheres, ela tem uma participação muito importante. Nós temos hoje uma fraternidade feminina, que a gente faz trabalho social, inclusive a gente vai ter aqui no Dia das Crianças, a gente está numa comunidade do bairro João Maria, onde a gente vai dar uns presentes para as crianças, que a participação delas é muito importante, tanto na organização dos eventos, como nessa parte de fraternidade. Aí a participação da minha esposa e das cunhadas são muito importantes. Talvez o funcionamento não fosse nem tão bem se não fosse a participação delas. Mas é isso. As reuniões é feita nesse sentido, nós tratamos diversos, porque a maçonaria ela é um aprendizado. Talvez seja uma das melhores escolas que você tenha. Você não paga nada por estar lá e você tem um aprendizado enorme, porque lá você tem professores, você tem médicos, você tem uma gama de pessoas com um intelectual muito interessante. E tudo aquilo serve de aprendizado para você. Só para complementar o que o nosso venerável falou, se fôssemos distribuir uma reunião maçônica,
só para você ter um entendimento, e o público em geral, nós temos um ato preparatório para ingressarmos no nosso templo, em que lá não gerem os riscos que hoje vemos dentro da sociedade. Ou seja, temas de discussões que não sejam do nosso âmbito. Então, no momento de adentrarmos, nós temos uma preparação. Quando estamos dentro do templo, porque quando nosso irmão Neurivan colocou sobre a questão da Bíblia como livro da lei, nós denominamos livro da lei a todos os livros, seja a Bíblia, seja o Alcorão, seja o Talmud, que é a referência ao Pentateuco, que é dos nossos irmãos judeus. Cada loja, ela utiliza o livro da lei baseado na expressão daquela loja. Se ali tem mais convivência de cristãos, é a Bíblia Sagrada. Se há judeus, usa-se o Talmud. Se for islâmicos, muçulmanos, usa-se o Alcorão. Então, há um ato preparatório para que, naquele momento, realmente fiquemos sob o abrigo de Deus. Porque é o nosso pensamento maior. Então, distribuiríamos a reunião por temas administrativos, temas de estudos, temas de caridade e um tema final que seria, como nosso venerável colocou, a expressão de todos os irmãos ali presentes, que podem se manifestar individualmente sobre qualquer tema que lhes convir. E o fechamento. Então, diríamos, José, que segredo, nós não guardamos praticamente nenhum. O que nós temos, na verdade, não é nem o receio, porque às vezes a pessoa pode dizer, está escondendo algo por receio de alguma coisa. Essa não é a nossa questão. Nós temos apenas por uma questão de princípios. É a nossa formação, é dentro dessa cultura, de que, no momento das reuniões, fiquemos, como denominamos, a coberto. Ou seja, estamos ali preservados, mas não secretamente reunidos. Porque todas as pessoas, obviamente, se forem iniciadas, terão acesso. Tá certo? Então não há esse rigor que muitas vezes a sociedade imagina que tenhamos, às vezes até para esconder alguma coisa. O que representa o famoso esquadro e compasso dentro da ordem maçônica? Olha, o esquadro e o compasso, você citou bem que são instrumentos que eram utilizados desde a antiguidade por nossos primeiros maçons, porque o esquadro e o compasso eles definem a construção de qualquer edifício, de qualquer construção, está ali o esquadro e o compasso. Para nós, que já não utilizamos os ensinamentos maçônicos para a prática, digamos, de alvenaria, carpintaria ou outra atividade anterior, nós utilizamos dos símbolos para que esses símbolos representem para nós algo que nos leve a entender o que o universo quer de nós. O símbolo ele traz para o entendimento. Eu vou dar como um dos exemplos Jesus de Nazaré. Jesus, ele, uma mente fabulosa, fantástica. Para mim, uma das mentes mais sublimes que esteve nesse planeta. Ele falava por metáforas. Ele utilizava metáforas. E alguém pergunta por que Jesus falava por metáforas? Porque não era uma linguagem direta. E ele simplesmente dizia que tinha que se fazer entender. Então, no momento que ele dizia, olha, quem tiver ouvidos que ouça, quem tiver olhos que veja. Isso ele estava passando uma mensagem velada, porque nem todos poderiam muitas vezes entender a linguagem do mestre. Por isso que uma outra locução, não jogueis pérola aos porcos, que isso não é humilhando ninguém, mas fazendo ver que nem todos teriam o alcance, o entendimento das mensagens que ele proferia. Então o símbolo para nós
ele tem essa mesma função de uma linguagem através da metáfora. Porque a metáfora, ela não fala apenas para o nosso intelecto. A metáfora, ela é mais ampla. Ela fala para o nosso entendimento interior. Porque no momento que você diz alguma palavra, o interlocutor, geralmente, ele não entende. Por quê? Porque ele vai formulando outras questões. A maioria das pessoas não tem o poder de ouvir. Muitos não param para ouvir. Infelizmente, isso está se tornando uma prática corrente. Quando alguém vai falar alguma coisa, o outro já está maquinando ideias, aí nem escuta e às vezes coloca até coisas que não foram ditas. Então, esse é o grande risco. E o símbolo não, o símbolo ele é preciso. Quando a gente vê qual seria a função, por exemplo, de um esquadro, de um compasso, ele delimita formas, ele dá o alcance exato de como nós devemos nos comportar perante a sociedade, como nós devemos ser, nossa postura, a efetividade da nossa ação social, familiar, profissional. Então, tudo isso faz parte do bojo de ensinamento da maçonaria. Na verdade, os símbolos, eles existem lá para dizer ao membro de que ele deve agir corretamente, exatamente como os instrumentos medem, né? Tudo certinho. Então a gente deve, é claro que se moldar, no caso, a essa forma, seria, né? Isso, exatamente. É claro que nós somos humanos e falhos, as tentações existem, mas devemos combater. Agora, o Barretinho falou aí logo no início da fala dele a respeito das religiões, que vocês têm várias religiões. Eu fico imaginando um judeu e um muçulmano dentro de uma loja maçônica. Não tem problema não de um entrar com uma bomba, quem sabe explodir tudo lá. Não. Porque eles se odeiam, né? Olha, um muçulmano que tenha chegado ao nível do entendimento maçônico, ele jamais vai pegar uma bomba para estourar qualquer ser. Isso faz parte, José, do fanatismo. Qualquer situação de extremismo leva a consequências trágicas. A maçonaria combate isso. Não deixamos que situações ideológicas, formações ideológicas, ou seja, manipulações mentais ou físicas, afetem os nossos membros. Os nossos membros, eles são íntegros nesse aspecto. Porque o que nós temos, um dos preceitos básicos da maçonaria é a tolerância. Nós podemos até não aceitar aquilo que alguém diz, mas respeitamos. Respeitamos. Há um fundamento básico nisso. Eu posso não aceitar a postura de alguém, mas eu entendo. É o princípio até digamos, do próprio cristianismo, a amorosidade. Temos que olhar o outro com amor, porque uma cobra tem veneno, eu tenho que acabar com o meu respeito por aquela cobra. Eu tenho que colocar aquela cobra como sendo algo negativo em absoluto. Agora, quando isso acontece, Barretinho, vocês convidam um iniciante, ele entra para a maçonaria, vocês investigam a vida do camarada, ele está ok, recebe o ok, ele faz a iniciação dele, lá na frente tem um desvio de conduta, o camarada começa a fazer coisas que não deve. Nesse caso, o que é que a ordem, o que é que a maçonaria faz? Vocês excluem, botam eles para fora, na pontapé, como é que vocês fazem? Olha, José, nós temos o nosso sistema organizacional, ele é muito amplo. Nós temos, assim, verdadeiramente o papel de uma federação. Nós temos os 3 poderes. Temos o executivo, legislativo e o judiciário. Eu, por exemplo, tenho a função na loja de orador. Que o orador, além de orador, ele também tem a função de membro do Ministério Público.
Portanto, quando existe alguma situação como essa que você colocou, um irmão, de repente, age com mau comportamento, algo que venha denegrir, é feita a denúncia formal ao Ministério Público e, a depender da situação, a loja tem pleno direito de fazer a averiguação, a avaliação e, digamos, até o próprio julgamento. O venerável ele tem essa autoridade para isso. Mas caso a coisa extrapole, ele vai para o Superior Tribunal que nós temos em Brasília. Então o que ocorre? Temos o poder superior, temos o grão-mestre geral da ordem, que a sede é em Brasília, temos a Assembleia Legislativa e temos o Superior Tribunal. E no âmbito dos estados também a mesma coisa. Nós temos os tribunais, nós temos as assembleias, com os deputados que são eleitos, e temos também o próprio executivo. O executivo, que são grão-mestre geral da ordem, os grão-mestres estaduais, e em cada loja o nosso venerável mestre. Esse é o âmbito executivo. Ali no STF, por exemplo, tem algum daqueles ali que é maçom? Olha, que eu tenha conhecimento, não. Eu acredito que não. Formalmente, eu nunca tive a curiosidade de saber, não é? Mas acredito que se houvesse, nós já teríamos conhecimento. Porque a comunicação interna, geralmente, coloca em evidência. O que a gente sabe é que eles já participaram de algumas reuniões que foram convidados. No caso, a maçonaria intervém muito na administração do país, na política. Isso é verdade? Vocês escolhem quem vai ser o... Ela detém muito esse poder de fazer essa manipulação de levar à presidência do país um candidato? Na verdade, a maçonaria atualmente ela não intervém, certo? O que é que acontece? É que a gente procura também ter deputados, enfim, vereadores, prefeitos da maçonaria que represente dentro da possibilidade. Não tanto aqui em Alagoas, mas pelo Brasil afora temos sim. Dando assim um aspecto mais amplo, nós diríamos que dentro da orientação maçônica não existe essa questão de intervenções, ou seja, nós não procuramos intervir nas situações do país. O que existe, na verdade, é a participação de membros da maçonaria em vários âmbitos. Então temos senadores, temos deputados, temos vereadores, como disse nosso irmão Nerivan, prefeitos, governadores. No entanto, são os membros da maçonaria. Não é a maçonaria atuando na questão dos governos. Tá certo? Entendi. Porque às vezes pode-se pensar assim. Sempre se coloca em fala de maçonaria, pensa a maçonaria, como eu já disse anteriormente, uma organização conspiratória. Isso não faz parte da maçonaria. Nós não temos por meta conspirar contra poderes. A participação de membros da maçonaria junto a cada um dos segmentos. Porém, não é orientação da maçonaria, nem no nosso país, nem em outros países, fazer esse tipo de atividade. Muito bem. O Nerivan, a gente conversando com ele até deu um spoiler assim, dizendo que vocês se ajudam muito, né, entre si. É por isso que algumas pessoas que desejam entrar para a fraternidade, porque acham que vão enriquecer, vão ficar ricos, vão ter prestígio. Prestígio, acredito que sim, que vocês estão presentes no mundo inteiro. De que forma vocês ajudam, digamos, um irmão na América do Sul, na América do Norte, na Ásia Menor, ele está precisando, ele saiu daqui de Alagoas, chega lá, ele pega um perrengue. De que forma vocês podem alcançar? É verdade que a maçonaria encontra ele lá e ajuda ele? Nós temos formas de comunicação e de identificação. Com isso, um irmão que esteja em qualquer parte do globo terrestre,
eu não digo no cosmo ou em outros mundos, porque não estive aí lá, mas no nosso mundo, qualquer irmão, em qualquer situação, que ele precise da maçonaria, a maçonaria está com ele. Então, existe a interajuda entre irmãos. O que nós procuramos fazer, a maçonaria tem 3 pilares basilares: a igualdade, a fraternidade, liberdade. Então, nós temos... Aí você diz, olha, isso daí lembra a Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité. Mas não é que tenha advindo, é porque o sentido da liberdade que nós temos é aquilo que falamos. Questão da expressão. A igualdade é porque não existe um maior ou menor dentro da maçonaria. Todos são iguais. Por isso que não existe, inclusive, titulação. Ah, o camarada é um doutor e lá é denominado doutor. Não, é irmão. Ah, é professor, é denominado professor dentro da maçonaria. Não, é irmão. Então, há uma igualdade. E a fraternidade, ela é algo que se faz dentro da própria convivência maçônica. Nós temos sempre fundos para que eles sejam colocados para pessoas que estejam em necessidade. E nem às vezes é a necessidade de pessoas iniciadas na ordem, a sociedade em geral. Então participamos. Momentos de calamidade, a maçonaria sempre está presente, colocando seus membros efetivamente para desenvolver uma atividade, às vezes fazendo doações, enfim. É um trabalho, é um lastro realmente intenso. Então a maçonaria tem esse aspecto. Agora, a questão da riqueza, é muito interessante esse aspecto, quando se fala, a todo maçom, ele quando entra fica rico. Realmente, realmente. Olha, fica muito rico, mas muito rico de conhecimento e de melhoramentos. Que no caso ajuda também a desenvolver o Com lado certeza. financeiro, né? Com certeza. Você tem que buscar, né? Deus tem aquele ditado diz que quem cedo, né, acorda, madruga, Deus ajuda. É verdade. Então você tem que correr atrás. E faz que eu te ajudarei, né? Agora nesse caso aí, você falando aí que a maçonaria está presente no globo, foi isso que falou? Você falou no início? Em todo o globo Terra. Vocês têm alguma ligação com a nova ordem mundial? Olha, nova ordem mundial é um tema muito interessante, esse tema, viu, José? Porque a nova ordem mundial, ela é colocada até hoje, eu lhe confesso, e eu gosto de pesquisar, mas eu lhe confesso que eu não tenho uma matéria direta sobre a questão da ordem mundial. Se coloca muito questão de quê? De que o mundo, ele hoje é administrado por famílias, por economias, por sistemas. Até aí é razoável. A gente saber que existe uma elite mundial, principalmente através de quê? Aqueles que são detentores do poder. Mas desde que se estabelece uma nomenclatura, ordem mundial, aí eu teria que apreciar o âmbito, pelo menos o âmbito organizacional dela. E eu não encontro. Então a maçonaria, ela não tem vinculação com nada que dê a ideia de que está interferindo no caminho da humanidade. Ela não interfere, pelo contrário. Ela faz com que caminhemos juntos. Então, através de quê? Do bom senso. O que a maçonaria leva, através de seus membros, é aquele homem que pensa, é aquele homem que deduz, não aquele homem que quer arrastar multidões. Não é isso que a maçonaria preceitua. Como vocês entendem conceitos como luz e verdade? Eu vou usar até uma expressão bíblica. Lux, fiat lux, faça-se a luz. E a luz foi feita. Tudo no mundo se reflete através da luz. Existe a dualidade, luz e escuridão. Assim como quente e frio, enfim, só não tem morno, né? Porque, até biblicamente falando, o morno
Deus vomita, não é? Não admite meio termo. Ou somos verdadeiros, ou não fazemos parte. Esse é o princípio da humanidade. Então, a luz. A luz é um princípio básico para nós, porque é através da luz que vem o clarear das ideias, que vem o despontar das posturas. Se o homem acorda pela manhã, após uma noite de sono, e ele não é grato ao seu Criador, ao presenciar a luz, tem que pensar se ele deve reformular sua conduta nesse mundo. Porque a luz para nós é o sentido amplo, é o princípio maior de todas as coisas. A verdade, essa é a motivação, eu diria, da própria iluminação. Porque a luz, ela não consegue de forma alguma, ela só consegue não se propagar quando alguém a extingue. Vou usar mais um termo bíblico, se me permitem, não é? Teu candeeiro jamais deve ficar sobre a mesa, não é isso? Coloca ele no cimo, para que todo o caminhante possa vê-lo e se orientar. Esse é o princípio da luz para nós. Uma direção, né? Uma direção. Exatamente. É o princípio da direção. Por isso que nós temos, até os nossos templos, eles são feitos baseados na astronomia, onde a luz é muito significativa. E a verdade, esse é um dos princípios, digamos, mais amplos difundidos pela maçonaria. É por isso que quando o homem se afasta da verdade, José, vem aquela pergunta anterior, quando se afasta da verdade, ele já não quer pertencer ao meio maçônico. É verdade. Porque a verdade está ali estabelecida. Nós não temos ambientes de mentira. Nós não conseguimos ficar ao lado de irmãos onde a verdade não esteja presente. Porque olha, hoje você caminha na sociedade, às vezes temeroso. Antigamente se dizia, aconteceu alguma tragédia. Aí diz assim, a pessoa estava num ambiente que não devia. E hoje? Que as tragédias estão chegando de todas as formas. Então a maçonaria preza muito por isso. Um irmão nós recebemos dentro dos nossos lares, porque é um irmão. Então a verdade está ali estabelecida. Não é alguém que fiquemos receosos de não haver uma verdade estabelecida e a partir daí acontecer essas tragédias que temos visto no nosso dia a dia. Voltando lá no início, rapidão, a gente já está caminhando para o final. Você falou que em Alagoas, né, existem pastores maçons. Seria possível conciliar o púlpito de uma igreja com o avental da maçonaria? Existe também, aqui em Coruripe, tem algum evangélico que seja maçom? Olha, quando o nosso irmão Neurivan falou sobre participação de evangélicos, não podemos dizer formalmente. Não podemos dizer formalmente. Porque quando eu formalizo, eu vou ter que apresentar nomes. Porque vem aquela prerrogativa. Prove. Eu não posso dizer sobre isso. Na verdade, nós tivemos na formação, como eu disse anteriormente, na formação de boa parte das denominações religiosas, a maçonaria estava lá presente. Quando eu digo maçonaria estava presente, não quer dizer que a maçonaria entrou nas igrejas, mas os seus membros fundaram as igrejas. É uma diferença. Então, esse é o princípio. Mas não existe, José, eu posso lhe dizer, nenhuma incompatibilidade do uso do avental por um evangélico. Porque um evangélico ou qualquer outra religião, mas mais precisamente com a sua pergunta. Porque o avental é símbolo do trabalho. Quando usamos o avental, nós queremos dizer duas coisas. Primeira, que é a tradição dos nossos primeiros maçons que para trabalharem usavam avental como vestimenta básica. Por quê? Porque eles eram pessoas que preparavam pedras.
Antigamente não tínhamos essa coisa maravilhosa hoje da indústria, que faz tijolos aí de todos os formatos. Máquina, Não é? Antigamente usava-se o termo quebrar pedra mesmo, não é verdade? E a pedra está ali, ela precisava ser toda preparada para que pudesse ocupar, a exemplo da pedra angular. Então o que é que ocorre? Para isso ele utilizava o avental, que era um avental maciço, para que pudesse trabalhar quebrando aquelas pedras. E hoje, por que o maçom usa avental? Além da tradição, hoje repercute de que o maçom, ele deve ser alguém puro. Ele deve ser alguém cioso, de que no momento em que ele está com aquele avental, ele está pronto para o trabalho. Ele não está, a exemplo de muitas profissões, que muitas vezes coloca o utensílio e já não usa adequadamente. Hoje nós vemos inúmeras profissões que se desviaram de suas metas. A maçonaria, ela busca sempre estabelecer-se. Esse impedimento que muitas vezes se coloca das religiões, em geral, seria mais pelo desconhecimento. Se houvesse um aprofundamento nos estudos, principalmente no momento atual, poderia-se dizer, não existem impedimentos. E a exemplo disso, tivemos inúmeros irmãos em outras situações em que eram bastante religiosos, devotos, eu poderia dizer, e também obreiros maçons. Vamos lá, como o Zé falou, né? Estamos caminhando para o fim. E aqui eu deixo minha última pergunta. Qual o maior aprendizado que um maçom leva para a vida fora da ordem, fora do âmbito da maçonaria? Olha, a maçonaria, como eu falei anteriormente, a maçonaria é uma escola. Você tem todo um aprendizado que você leva para a sua vida profissional, na sua vida pessoal, no seu cotidiano do dia a dia. Há um melhoramento como pessoa, como ser humano, dentro da instituição e até na sociedade. É um outro aprendizado que você tem uma visão nova de vida, e como o Zé falou aqui de ser rico na maçonaria, você tem um conhecimento que você pode se utilizar desse conhecimento que você tem desse aprendizado para ter uma condição financeira adequada, que você, mesmo com seus poucos recursos, você consiga administrar os seus recursos. Isso, consequentemente, vai fazer que você tenha uma vida financeira mais tranquila. E você, com isso, você adquire os seus recursos dentro disso, claro, de suas possibilidades. Aí, isso é o maior aprendizado da maçonaria. Você ter aquela ali, por conta de você estar num ambiente onde você tem lidado com todo tipo de profissional, de pessoa, de ideias, você também pega aquilo para a sua vida. E, consequentemente, o aprendizado é enorme. É um lugar que hoje, por falta de conhecimento, há algumas restrições, alguma resistência à maçonaria, à própria instituição. Mas eu falo disso porque eu estou já há bastante tempo, menos tempo do que o Barreto aqui, que ele já só não é grau 33 porque ainda não quis ser, mas é sempre um aprendizado, um conhecimento de ideias que você tem, o seu respeito, você tem a sua liberdade, a sua igualdade e a sua fraternidade é respeitada dentro da instituição. Independente da sua função, dos seus valores financeiros, você é tratado lá como irmãos. Se você pode ser um juiz, você é excelência, você é no seu trabalho, na sua vida profissional, mas dentro da instituição você é irmão. E o tratamento não tem de senhor, não, é todos lá somos irmãos, temos o mesmo respeito, temos as nossas opiniões, elas vão ser respeitadas da mesma forma que qualquer um. Há um conjunto de ideias, mas tudo em benefício da instituição e da ordem. Ivan, quando um crente descobre que o seu pastor é maçom, ele ora ou grita por misericórdia? De repente ele faz uma oração e faz misericórdia, meu Deus do céu. É comum, né, o evangélico fazer isso, e até o católico, né? Aqui em Coruripe, especificamente, essa mistificação de que a maçonaria é isso e aquilo, né? Que a gente deve acabar, né? E por isso que esse momento aqui com você é muito oportuno para esclarecer tudo isso aí
que não passa de uma falha na comunicação. E aí eu vou dos padres e dos pastores, me desculpem, Não, tudo né, bem. a ausência, porque eles não têm conhecimento e passam uma coisa que vem de geração em geração. Tá? Talvez nós discutimos ali antes de iniciarmos aqui o podcast sobre essa questão de nós, maçom, vimos mais ao meio de comunicação, está sempre falando, sempre, né, orientando sobre Aberto, né? O diálogo, né? ao diálogo. E como já foi falado aqui, nós estamos abertos. Qualquer pessoa, qualquer pastor, qualquer padre pode ir lá. Nos dias de reuniões nossas, ou fora disso, é só conversar com o venerável. E aí a gente abre. Estamos abertos ao diálogo. No caso, lá na loja de vocês, não existe nenhum quartinho secreto, não, né? Eu fico, É aberto ao público, no caso, se não for o dia das reuniões. eu fico triste, até porque eu, na minha inocência, né? Eu não sabia do tamanho, né? Do pessoal, principalmente, né? Das religiões baterem muito, né? Com a maçonaria. E eu, com esses 25 anos, a gente ainda continua com essa questão, e a gente está aqui para demistificar isso aí. No caso da maçonaria, tudo tem um símbolo. Todos os símbolos têm Tudo é um simbólico, significado. um significado, desde aqueles losangos que vocês usam no piso, o Tudo. prumo, a régua, Isso. a questão de assinatura dos 3 pontinhos, que tem gente que, inclusive, tenta imitar, mas, pelo que me consta, não é igual. Você conhece um maçom quando ele faz assinatura, e se o camarada for tentar imitar, vocês conhecem. Não é isso? Diríamos uma coisa interessante, José. Quando você falou aí essa questão da exclamação religiosa, né? Misericórdia. Olha, quando nós temos reuniões, existem reuniões chamadas magnas. São aquelas reuniões abertas ao público. Nessas reuniões, todos os irmãos vão estar, como trabalha todas as vezes que se encontram, reservado, ali no reserva. Então, o que ocorre? Se há um convidado, pastor, ele pode fazer uma palestra num templo maçônico. Não existe nada que se oponha a isso. Às vezes o próprio clero, tem padres que já foram à igreja, faz parte às vezes de uma palestra, quer dar uma palestra. Não existe essa... Hoje, infelizmente, alguns, como o Neurivan colocou também, às vezes por desconhecimento, estabelece barreiras. Porque muitas vezes a barreira é unicamente por não ter conhecimento sobre. Tudo aquilo que é desconhecido leva a quê? Curiosidade. E leva também a um outro fator, além da curiosidade, José. O desconhecimento, ele leva a pessoa à criação. Ou seja, fica imaginando, fazendo suas formulações. E isso às vezes é que distancia mais ainda. Não é assim? Porque, por exemplo, olha, se você vir uma atividade, qualquer atividade humana, onde a maçonaria faça parte, você vai ver um homem diferenciado. Ô Barreto, lá dentro da loja de vocês tem Disney, né? Eu não sei não, que eu nunca entrei. Está convidado. Que tem um quarto lá que quando o iniciado, né? Chama, o iniciado entra, ele fica trancado lá por alguns minutos. E perante ele tem um crânio de uma caveira. É verdade isso ou é Olha, mentira? A maçonaria, ela é repleta de símbolos. A caveira para nós não significa rituais, como às vezes se coloca, até às vezes dessa conotação, rituais satânicos, etc. A caveira para nós tem um símbolo muito importante, saber que nós somos mortais. Então, o que é o símbolo da mortalidade? Como é representado o símbolo da mortalidade? Um crânio.
Então pode haver o crânio dentro da ordem tendo essa finalidade. Como um quadro, quando você vê um quadro, aquele quadro expressa o quê? Um pensamento. Um pensamento. Não é isso? Isso. Então, tem vários objetos dentro de vários ambientes, onde ali o indivíduo ele é levado a uma reflexão. A maçonaria zela para que o homem ele realmente se aprimore. E você, para se aprimorar, você tem que deixar o quê? As velhas vestes. Não é isso? Para me tornar novo, eu tenho que deixar as velhas vestes. Mas aí é complicado. No caso, se, digamos assim, o João, vou perguntar para mim, se o João Sim. é convidado para entrar na maçonaria, Sim. você joga ele dentro de um quarto com a caveira, aí ele tem fobia, vai morrer. Vai... Mas não chega a isso. Chega não, né? José, não. Porque, olha, temos ambientes distintos dentro de uma loja, não é? Então, temos os ambientes administrativos, os ambientes ritualísticos, que o nosso, em potencial, nós temos. E existe um juramento também, né? Quando você entra Sim, porque na iniciação, olha, um juramento que só o que é um você atende juramento? esse juramento. Juramento é um compromisso. Em tudo na vida, se não tivermos um compromisso firmado, nós não conseguimos muita coisa. Não é verdade? Quando nós falamos sobre questões, por exemplo, trabalho, como é que se define o trabalhador e aquele que o contrata? Através de um compromisso firmado. Isso, Não um é contrato, um contrato. Um contrato. Quando você vai, por exemplo, assumir um cargo público, o que você tem que fazer? Um momento de compromisso. Então você jura um compromisso ali, que infelizmente hoje é tão descompromissado, né? Principalmente no serviço público, quando a gente sabe que ali é um servidor. É verdade. Né? Então tem um compromisso. Enfim, então para tudo exige compromisso. E a maçonaria não se furta a isso. Ele tem ali um compromisso, mas não um compromisso que faz com que o indivíduo ele se torne digno da maçonaria e indigno do mundo. É o contrário. Faz um compromisso selado ali, é para que ele tenha consciência do que ele irá desempenhar dentro da ordem. Muito bem, então vamos encerrar, né? Já chegamos, foi um papo bastante esclarecedor. Chegamos ao final do primeiro podcast Bastidores da Verdade. Já agradecendo aqui meu amigo, irmão João Tubarão. João Tubarão que estava meio receoso no início, mas até que conseguiu. Tem alguma pergunta ainda? Tem não, né? Já agradecendo também ao Neurivan Tavares, que já foi meu professor, foi meu colega e foi meu diretor já. Muito bem. Agradecendo também o craque aí, esse homem batia, viu, quando jogava bola. Era craque de futebol. E ao Barreto, né? O Barreto, o homem é o crânio da maçonaria. E já agradecendo a cada um de vocês, vou deixar para vocês se despedirem. E a gente volta na próxima com mais alguns convidados. Bom, só agradecer a você por essa oportunidade, essa abertura aqui, essa oportunidade para a gente falar sobre a maçonaria, para demistificar tudo isso que se fala. Às vezes a gente está na loja, o pessoal passa assim curioso, olhando. Aí às vezes eu faço assim, venha, pode entrar. E vou deixar aqui uma pergunta no ar, a mesma que eu fiz à minha mãe. Eu vou fazer aqui para a sociedade coruripense. Quem me conhece em Coruripe? Todo mundo. Já né? me viu fazer algo errado? Então, eu estaria no lugar errado. Isso eu faço aos padres e aos pastores em especial. Desafio eu estar no lugar errado. Meus agradecimentos aqui pelo convite. Espero que tenha sido uma reunião esclarecedora, né? Muitas das dúvidas aqui foram tiradas, né? E o próprio João aqui, né, que tinha algumas dúvidas com tudo que foi dito aqui. E como o Neurivan falou, aqui nós somos hoje na loja, nós somos em 12 membros, né, que somos 10 efetivos. E eu acredito que a sociedade coruripense não tem nada na nossa conduta que desabone a nossa conduta. Por isso que nós estamos numa entidade que realmente tem muito prestígio. E está aberto à sociedade que queira nos visitar, só marcar que a gente pode dar uma explicação de como é, de como funciona.
é só marcar que a gente vai estar livre aqui para a sociedade, para algum esclarecimento. Muito obrigado pela oportunidade. Inicialmente, agradecer a todos vocês por esse momento que para nós é bastante significativo. Todas as vezes que José, João e os membros da equipe quiserem nos conclamar, não é convite, não é conclamação, viu? Podem nos chamar porque estamos a postos, tá certo? Para nós é uma grande satisfação e nos colocarmos principalmente para a sociedade, porque não carece hoje haver desinformação. Hoje nós temos os meios tecnológicos mais abrangentes, então devemos fazer uso deles. Apenas eu às vezes tenho apenas um aconselhamento: não procure conhecer maçonaria através muitas vezes da internet, porque às vezes a internet, como tantos outros assuntos, às vezes distorcem determinadas informações. E aí, procure um dos nossos irmãos, porque eles estarão bastante aptos a responder sobre a ordem. E aqui eu deixo o convite para que vocês compareçam à nossa loja. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras e quando tivermos a próxima sessão magna, não é, meu venerável? Nós podemos já estender o convite para que vocês compareçam para começar a entender em loco o que vem a ser a ordem maçônica. Muito obrigado. Agradeço a todos. Valeu.